Você já reparou como muitas vezes, quando algo dá errado, você piora a situação? Alguém te ofende e você revida com mais força. Um problema aparece e, antes de entender, você explode. Um obstáculo surge e, em vez de respirar, você reclama, grita, se desespera. É como diz aquele ditado antigo: se você está num buraco, pare de cavar. Mas o ser humano moderno parece ter feito o contrário, um reflexo automático. A cada contratempo, cava mais. A cada frustração, adiciona camadas de raiva. A cada perda, joga culpa, vitimismo, desespero. E o buraco, que poderia ser temporário, se torna um abismo. Marco Aurélio foi claro: quão mais nocivas são as consequências da raiva e da dor que as circunstâncias que as provocam em nós. Ou seja, o problema em si não é o pior. O pior é o que você faz com o problema. Isso vale para tudo. Você tem um desentendimento com alguém, e em vez de resolver com sobriedade, solta palavras que não pode voltar atrás. Você recebe uma crítica no trabalho e transforma aquilo em drama, ressentimento, paralisia. Você sente dor e, ao invés de lidar com ela, afunda em distração, impulsividade, autossabotagem. O que é isso, se não cavar? Cavar com palavras impensadas, cavar com reações impulsivas, cavar com escolhas apressadas, cavar com drama emocional. E o que o estoicismo nos ensina? Pare de cavar. Epicteto dizia que não são os eventos que nos ferem, mas o juízo que fazemos deles. E Marco Aurélio reforçava que a pior parte de um revés é quando nós mesmos o alimentamos com nossa reação desordenada. E é aqui que está o ponto central deste vídeo. Você não precisa piorar o que já está difícil. Você pode, no mínimo, não contribuir com o caos. Mas por que é tão difícil? Porque fomos treinados, cultural e emocionalmente, para responder com intensidade, não com clareza. A cultura do reaja rápido, a ilusão do não leva desaforo para casa, a fantasia de que mostrar força é agir de forma emocional. O resultado? Uma sociedade emocionalmente explosiva, impulsiva e adoecida, onde as pessoas não sabem mais se conter e por isso vivem criando tragédias a partir de tropeços. E você vê isso todo dia, na fila do banco, no trânsito, nas redes sociais, nos relacionamentos, na política, no noticiário. Gente que tropeça e resolve mergulhar de cabeça no abismo, só para provar que está com a razão. Mas, e se você decidir fazer diferente? E se você escolher, diante do revés, não adicionar raiva, não adicionar grito, não adicionar desespero? E se, ao invés de cavar, você ficar parado, observar e esperar a mente clarear? Isso não é passividade. Isso é estratégia. É autocontrole. É superioridade real. Você já parou para pensar por que você cava? Por que, diante de uma situação ruim, em vez de recuar, respirar e analisar, você se joga mais fundo nela? A resposta pode ser resumida em uma palavra: ego. O ego não aceita ser contrariado. Não aceita parecer fraco. Não aceita não ter controle. E sempre que você sente que está perdendo, o ego grita. Você recebeu uma crítica? O ego diz: reaja, mostre que está certo. Alguém te confrontou? O ego sussurra: mostre força, não leve desaforo. Algo deu errado? O ego berra: isso é injusto. Reclame, acuse, culpe alguém. E aí, você cava. Mas aqui está o problema. O ego cava sem mapa. Ele cava com base na emoção, não na estratégia, e no fim, quem fica preso no buraco é você. O estoicismo não nega o ego, mas o domestica. Marco Aurélio foi imperador de Roma. Ele poderia agir com tirania, mas escreveu para si mesmo: você está irritado. Então pense, essa irritação vai melhorar a situação ou vai piorá-la? Essa pergunta é um antídoto, e você precisa começar a fazer essa pergunta também. Essa reação vai melhorar ou piorar? Você não precisa reprimir o que sente, mas também não precisa obedecer ao que sente. Você pode sentir raiva e escolher não agir com base nela.
Pode sentir mágoa e não deixá-la dirigir sua próxima escolha. Pode sentir desrespeito e responder com presença, não com explosão. Mas isso exige treino. Você precisa aprender a parar. E parar é um verbo ativo, não passivo. É um esforço. É uma escolha de força, não de fraqueza. Você já viu alguém arruinar um relacionamento por uma briga boba? Ou perder uma oportunidade por causa de uma resposta ríspida? Ou transformar um pequeno erro num colapso emocional? Tudo isso é cavar. É permitir que o instinto domine a razão. É tornar o que já era ruim algo ainda pior. No vídeo A Verdade sobre Seu Comportamento, falamos justamente disso. Você pode parecer forte, mas é sua repetição emocional que te define. E se o seu padrão é sempre piorar as coisas com reações impensadas, então não importa quanta razão você tenha, você é fraco. A verdadeira força está no controle, no silêncio, na pausa. Não para fugir, mas para ganhar clareza. Hoje eu escolho parar de cavar. Essa frase pode parecer simples, mas ela contém a semente de uma revolução. Parar de cavar é o primeiro passo, mas e depois? O que fazer quando você se vê no fundo, não do poço, mas do próprio impulso? Quando a poeira da emoção assenta, quando o orgulho cede espaço à lucidez, o que sobra é um campo fértil, a oportunidade de reconstrução. E aqui entra o verdadeiro poder do estoico. Ele não apenas evita piorar as coisas, ele planeja como torná-las melhores. E tudo começa com essa pergunta: o que depende de mim, aqui e agora? Essa pergunta é uma bússola. Ela te tira do papel de vítima. Te coloca como autor do próximo movimento. Você pode não controlar o que foi dito, mas pode controlar sua resposta. Você pode não controlar o erro que aconteceu, mas pode decidir como aprender com ele. Você pode não controlar o que te tirou do eixo, mas pode controlar como volta para o centro. Essa postura transforma tudo. O que antes seria uma reação impulsiva, agora se torna um plano. Você já não explode, você observa. Você já não acusa, você assume. Você já não foge, você ajusta. E aos poucos começa a subir. Essa é a diferença entre o homem que cava e o homem que constrói escadas. O primeiro grita, o segundo projeta. O primeiro afunda em si mesmo. O segundo transforma até a queda em degrau. Marco Aurélio escreveu: não permita que seu julgamento sobre os eventos seja pior que os eventos em si. E aqui está o segredo final. O mundo vai continuar testando você. Você vai errar. Vai ser provocado. Vai ser mal interpretado. Vai ser injustiçado. Mas o teste real não é o evento. É a sua postura depois dele. Quer saber quem é um homem de verdade? Não olhe para os dias bons. Olhe para os dias em que ele quase perdeu o controle e escolheu não perder. O canal Recalcitrante é feito para homens e mulheres que estão cansados da histeria emocional, cansados de viver no automático, cansados de cavar o próprio buraco. Se você é um desses, inscreva-se agora. Aqui não entregamos fórmula mágica, entregamos lucidez. Aqui não dizemos, tudo vai dar certo. Dizemos, não piore o que já está difícil, e você já estará vencendo. Comente aqui. Eu sou maior que o impulso. Essa frase não é um mantra. É uma aliança com a sua força interior. Compartilhe esse vídeo com alguém que vive reagindo sem pensar. Talvez essa pessoa precise apenas de uma nova ferramenta. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, o impulso cava. A consciência constrói. Escolha construir.